Olá, bem-vindo à sua aula número 145 de programação em Python. Nessa aula a gente vai falar sobre cookies. Então vamos lá, vamos começar pela motivação dessa aula. Então, vamos primeiro preencher aqui os dados para entrar no na nossa página. Então, ok. Uma vez que eu entrei na minha página, tem alguns dados que eu coloquei nela. No caso, meu nome, idade, sapatos, ideologia e as outras informações e o comentário. As outras informações vieram configuradas previamente. Então, o que acontece? Essas informações são configurações que eu, usuário, disponibilizei para o servidor. E o servidor está usando essas informações para imprimir as minhas páginas de uma maneira diferenciada. Então, veja que a motivação principal vai ser configurações específicas por usuário durante uma sessão de acesso ao meu servidor. Ok. Qual que é o problema de existirem configurações específicas que eu vou querer no meu servidor que o usuário possa colocar? O problema é que cada script CGI roda como um programa independente. O que eu quero dizer com um programa independente? Toda vez que eu executo um script CGI, ele roda do zero. Significa que ele não tem as informações dos scripts executados anteriormente e que não existe uma variável global que eu possa pegar e colocar entre os meus scripts. Eu não posso criar uma variável nome, dizer que essa variável é global e passar para o script seguinte simplesmente importando ou qualquer coisa dessa forma, porque o script seguinte não vai ter conhecimento de como essa variável foi modificada no script anterior. Então, a minha necessidade é desenvolver alguma forma de eu passar as configurações do usuário de um script para o outro, de uma página para outra, certo? Então, o usuário vai configurar como o meu site vai funcionar. Então, para resolver esse problema, a gente vai ter três formas mais básicas. Então, quais são essas três formas mais básicas? A primeira delas é passando justamente utilizando os argumentos que a gente viu na última aula. Então, no caso, você vai ver que a diferença dessa página que eu gerei para a página que eu tinha gerado na aula anterior é que agora tem esse link aqui que leva para a página menu.py. E aí, quando eu abrir esse link, você vai ver que esse menu.py foi aberto com o nome Pedro e idade 21. Então, eu passei as informações dessa página para essa página e dessa página para essa página. Então, de certa forma, as configurações do usuário foram passadas de uma página para outra. Então, o que eu modifiquei nessa página? Eu modifiquei o meu link, certo? Se você clicar, passar o mouse em cima e tentem reparar com o olho, que aqui na parte inferior esquerda vai aparecer, que aparece aqui menu.py, ponto de interrogação, nome igual a Pedro, idade igual a 21. Então veja que esse link ele foi gerado especialmente para a configuração de nome Pedro e idade 21. E a hora que eu clico nesse link, a página seguinte foi gerada justamente utilizando o nome Pedro e idade 21, que é o que você aparece aqui. Pedro, você pode executar os seguintes scripts. Então, dessa forma, eu consegui manter as configurações de usuário de uma página para a página seguinte. Claro que para isso eu tive que usar essa configuração aqui, que é passar esses argumentos na hora de executar minha página. Se eu não quisesse passar esses argumentos, deixar a minha página limpa, eu poderia ter passado elas utilizando o que a gente viu na aula anterior, que é as minhas inputs do tipo hidden, do tipo escondido, que foi o que eu fiz para passar a cor do cabelo, certo? Então, se você retomar a aula anterior, você deve lembrar que eu criei uma tag input, que era do tipo hidden, cujo o nome era cabelo e cujo valor era preto, e aí por isso eu consegui passar sem o usuário ver, sem o usuário escrever qualquer coisa, de uma página para outra essas configurações. Então eu poderia fazer dessa forma se eu não quisesse utilizar isso aqui. Porque eu poderia ter várias configurações do usuário e aí essa página ficaria absolutamente gigante por aqui, certo? E pode ter até informações que eu não quero que o usuário saiba. Por exemplo, eu quero pegar e rastrear quantas vezes ele entra no meu site por dia. Eu vou lá e armazeno essas informações e tal. E aí eu não quero que o usuário saiba que eu estou rastreando, que eu estou meio que investigando ele. E eu vou lá e escondo essas informações nesse formato.
certo? Então, o primeiro método mais simples de fazer isso é dessa forma, passando de um script para o outro, seja por meio de argumentos, seja por meio de inputs que estão escondidas, certo? A terceira forma é utilizando cookies. Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que é um cookie. Então, eu acho que provavelmente a primeira vez que eu ouvi falar sobre cookies, eu tinha por volta de 9, 10 anos de idade. Estava começando a aprender a mexer no computador, porque quando eu era criança eu peguei meio que o boom da internet, né? Então a primeira vez que eu ouvi falar sobre cookies, eu ouvi falar de um modo pejorativo, que era uma coisa invasiva que os sites colocavam e que era uma espécie de vírus. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que a maioria das pessoas, as pessoas que não são fluentes no assunto de programação, do assunto de desenvolvimento de sites, provavelmente tem essa mesma concepção do que é um cookie. É algo invasivo que os websites colocam uma espécie de vírus. E que a gente deve ter essa visão dos cookies em vista na hora de usar eles. Então, o que são realmente cookies? Cookies são conjuntos de bytes específicos que armazenam configurações do usuário. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu vou lá e você faça essa experiência aí. Pegue e abre, se você tiver, né, o Facebook, então abre o Outlook, o Gmail, qualquer coisa que você tenha assim, que precise de uma autentificação de usuário e senha. Pegue e coloque esse usuário e senha, abra a página. Isso vai ser aberto na sua página inicial do Facebook, ou então na sua caixa de entrada do Gmail, ou qualquer coisa do gênero. Uma vez que você esteja nessa página, pegue e fecha ela. Ok, você fechou, agora pega e abre essa página novamente. O que vai acontecer? Provavelmente, se as suas configurações do browser estiverem do modo que eu espero, você não vai ter que preencher novamente seus dados de usuário e senha. Aquele servidor, aquele domínio especial que você está tentando acessar, vai pegar e gerar automaticamente a sua página inicial. Então, de alguma forma, mesmo eu tendo fechado a minha página, aquele domínio em especial que ele acessou, que eu acessei, sabe quem eu sou. De que forma ele sabe? Provavelmente é por meio de um cookie. Então, o Gmail, o Facebook que você acessou, foi lá e inseriu um arquivo no seu computador, numa pasta especial, que é uma pasta que quando eu pegar e tentar acessar, o servidor sabe onde essa pasta está, e o servidor tem capacidade de acessar essa pasta, os arquivos dessa pasta, e esse arquivinho aí do cookie, ele deve ter lá um ID, com um número específico, que é o seu ID naquele servidor. Então, a hora que eu vou lá e acesso o Facebook vai lá, olha nessa pasta específica onde tem esses arquivinhos dos cookies e vai verificar se existe lá um arquivo relativo ao Facebook. Ele vai olhar lá e vai ver. Se existir, ele vai verificar que o ID que está armazenado lá é um ID X. Por exemplo, 12345. E ele sabe, 12345 é o Pedro. Vou lá e já abro a página inicial do Pedro. Não tem necessidade de pedir autenticação dele novamente. Então, os cookies são bytes que eu armazeno no computador do cliente, numa pasta específica que eu tenho como acessar de forma fácil e que eu posso carregar para configurar, para reutilizar as configurações que o usuário colocou durante uma determinada sessão, certo? Então, por que eu tenho que ter em vista o preconceito dos cookies? Porque eu não vou poder colocar informações críticas para o funcionamento do meu site nos cookies. Porque se eu fizer isso, um determinado usuário pode ir lá e bloquear cookies no browser dele, por exemplo, e aí o seu site não vai funcionar para aquele usuário, o que é algo que você não quer. Então, você não deve colocar informações críticas de funcionamento do seu site ou do seu servidor em geral em cookies. A segunda coisa é que você não deve abusar de cookies. Você não deve colocar
um conjunto muito grande de informações neles. Então, os cookies foram feitos para serem compactos, então eles devem ter poucas informações em cada um deles, ok? Então, você tem que ter essas duas coisas em vista, o preconceito e a quantidade de informação. Então, tendo esse conhecimento inicial, vamos ver como a gente pode implementar cookies nos nossos servidores utilizando CGI e, óbvio, Python. Então, para isso, eu não expliquei como foi gerada essa página do menu.py, mas você pode olhar no Dropbox o arquivo e ver como ele funciona. Mas, enfim, aqui nele vai ter um arquivinho aqui em especial, que é o cgi6_cookies.py, que vai permitir a gente executar esse arquivo. Assim como eu posso clicar em qualquer um dos outros arquivos que estão aqui, das aulas anteriores, para executar cada um deles. Então, se eu clicar no cgi6cookies.py, você vai ver que vai aparecer, se você clicar pela primeira vez, primeira visita ou os cookies estão desabilitados. Set cookie, last visit 03, 10, 2015, 21 e 2 e 28, que é o tempo atual. Set cookie user igual a Bruno, o seu nome é set cookie user Bruno. Apesar do meu nome não ser isso, ele foi lá e colocou que o meu nome ia ser isso e dane-se. Se eu voltar e executar novamente, você vai ver que aparece agora uma mensagem diferente. Aparece a cookie string last visit 3 do 10 de 2015, 21 e 2, 28, user Bruno. E aí ele informa que a sua última visita foi em 3 do 10 de 2015, a 21 e 2 e 28. Bem-vindo de volta, Bruno. Então, de alguma forma, a minha página sabia, de alguma forma, a gente já sabe de que forma que é. Então, minha página sabe por meio do cookies quais eram as minhas configurações. No caso, o meu nome de usuário e a última vez que eu visitei essa página. Certo? Então, vamos ver como é que eu fiz isso de forma por meio de código. Então, se você abrir aqui o cgi6.py, você vai ver. Primeiro, vamos começar pelos imports. Esses três aqui de baixo são, primeiro, para lidar com caminhos para arquivos e, no caso, a gente vai olhar o ambiente. E o time e o date time é só para colocar aquelas informações da última visita. O que tem de especial aqui nesses imports é primeiro o import cookie. Então eu vou usar esse import para lidar com os cookies, porque o módulo cookie ele tem a definição de alguns objetos que eu vou usar para criar cookies. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que o módulo que é usado para fazer isso geralmente é o http.cookies. Que por algum motivo, toda vez que eu dava o import http.cookies, por mais que eu soubesse que ele existe no meu computador, ele dava um import error que eu corrigi utilizando o import cookie, que vai funcionar da mesma maneira. Então, se alguém souber por que esse problema existe, por favor, comente aí. E se alguém quiser usar o http.cookies e estiver funcionando no seu computador e no meu não tiver por qualquer outro motivo X, a única coisa que você vai ter que fazer é trocar esse cookie por http.cookies e trocar a referência a esse módulo nos outros textos do meu código aqui. Ok, então, dadas essas considerações iniciais, vamos ver como o script funciona. Então, a primeira coisa que eu faço é usar osenviron.get. Então, osenviron, eu não me lembro, agora eu já nem me lembro de tanto do que eu falei e do que eu não falei nas aulas anteriores. Então, não tenho certeza se eu falei do os.environ, mas ele está ligado ao environment, que é o ambiente no caso do nosso cliente, e a gente vai procurar, em especial, esse http.cookie, underline cookie, e esse http underline cookie, ele vai fornecer para a gente dados, cookies relativos ao nosso servidor, que estão contidos no computador do usuário. E ele vai fornecer essas informações por meio dessa cookie string, certo? Então vai ser simplesmente uma string que vai definir o meu cookie. Ok? Então, esse primeiro, eu não vou entrar muito em detalhes sobre como isso é feito por debaixo do panos, mas isso aqui é o que você faz para obter o cookie do seu servidor. Ok, eu fui lá e obtive essa cookie string. Então, a primeira coisa que eu devo verificar é se essa cookie string ela não é um objeto vazio.
Então, se ela for um objeto vazio, o que vai acontecer? Significa que não existe um cookie no cliente que está acessando o nosso site. Então, a gente deve criar esse cookie. Então, para criar esse cookie, você vai ver que eu tenho aqui um olá, que é uma variável. Então, aqui esse olá vai aparecer primeira visita ou os cookies estão desabilitados. Ok. Criei o seu lá, o que eu vou fazer? Vou criar o meu cookie. Como é que eu crio um cookie? Eu vou do módulo cookie, eu vou criar um objeto simple cookie. E aí você pode, na descrição do vídeo, eu vou colocar as referências para esses objetos, para você ver como é que você pode criar eles direitinho, mas aqui eu vou criar da forma mais simples possível, que é o simple cookie sem nenhum argumento. Eu vou lá e crio um objeto cookies. Aí eu vou pegar e adicionar informações para esse cookie, no caso, chaves para esse cookie. Uma chave que eu vou criar é o usuário, que vai ser Bruno, e outra chave que eu vou criar é last visit, e aí para isso eu vou criar uma string especial que vai obter o dia e hora em que o usuário acessou o site pela última vez. E aí eu vou lá e vou imprimir cookies. Então o que eu estou fazendo? Aqui. Se você lembrar aqui, na verdade eu não deveria ter executado duas vezes. Então eu vou limpar aqui os dados de navegação. Porque quando eu limpo os dados de navegação, eu excluo todos os cookies. Se você for ver aqui, aparece uma informação especial. Set cookie last visit, blá blá blá, set cookie user Bruno. À primeira vista, você pode pensar que isso foi o que apareceu aqui. Mas não é. Esse print cookies aqui, a gente não vê na minha página HTML. O que a gente está vendo foi o que apareceu aqui, no olá mais igual a str cookies. Então, o que está acontecendo? Quando eu crio minha página HTML, eu poderia criar um cookie para uma página HTML qualquer, simplesmente usando essa sintaxe aqui no começo da definição da minha página. Então, isso aqui vai criar um cookie que vai ter os argumentos last visit com esses valores e o argumento user com esse valor, certo? Então, a hora que eu imprimo cookies, ele vai imprimir essas informações para ele efetivamente criar o cookie. Ok, o resto das informações que eu coloquei aqui são simplesmente os valores. Então, como fica a minha string cookie, que vai aparecer na minha página HTML, e qual vai ser o nome do usuário que eu resolvi definir, que no caso eu defini arbitrariamente Bruno. Ok, então tudo isso é para o caso de eu querer criar um cookie. Então, essa é a maneira que eu tenho para criar um cookie. Crio o objeto, crio as chaves e os valores das chaves e imprimo cookies. Simples, rápido e fácil de você criar um cookie. Agora, supondo que o cookie exista e que eu queira acessar as informações do cookie, como é que eu faço isso? Então, a gente vai aqui para o nosso caso else. Então, no caso else, eu criei aqui um olá, cookie string é cookie string, certo? Então, como o cookie já existia, essa cookie string que estava aqui deixou de ser vazia e passou a ser o quê? Last visit, blá blá blá, user Bruno. Então, isso aqui é o que foi efetivamente armazenado no computador do nosso cliente. Essas informações aqui simples. Ok, carreguei essas informações simples do meu cliente. O que eu faço agora? Como é que eu carreguei essas informações? Eu vou lá, para efetivamente carregar os valores, eu tenho a cookie string, eu vou lá e crio um objeto cookie a partir dessa cookie string. Criando esse objeto cookie a partir dessa cookie string, eu vou lá e obtenho os valores das chaves de interesse, no caso user e last visit, utilizando o método get. Peguei os valores dessa chave, eu vou lá e preciso informar esses valores para o meu usuário ou usar esses valores de alguma forma. Como é que eu vou acessar esses valores? Eu simplesmente pego userCook ou last visit e dou um ponto value. Isso aqui vai permitir que eu acesse essas informações. Então aqui quando eu dou string last visit ponto value e coloco no meio dessa tag p, eu estou colocando justamente esse parágrafo. Sua última visita foi em X. Da mesma forma, eu faço isso para o userCook, que é o nome do usuário, que foi o que eu coloquei aqui embaixo com o nome Bruno, certo? Uma coisa que eu faço especial aqui é modificar o meu cookie. Como eu modifico um cookie? Dado que eu já tenho um objeto cookie aqui, como é que eu vou modificar um valor? Eu vou simplesmente pegar, eu posso pegar o meu cookies, que é o objeto, acessar a chave dele, como eu acessei
anteriormente, mudar o valor da chave e reimprimir o meu cookie, para recolocar o cookie com os novos valores. Então, quando eu fizer isso, então no caso, lembre aqui, a última vez que eu acessei foi 21/7 às 52 segundos, se eu abrir novamente. A última vez que eu acessei foi 21/9/28, lembrando que eu fiquei muito tempo nessa página, né? Por isso que ele demorou tanto, mas agora vai aparecer 21:11, que é o horário que a gente está no momento. Certo? Então, dessa forma, eu modifiquei o meu cookie. E aqui, por último, eu vou imprimir a minha página. O que é importante notar é que todas as impressões de cookies foram feitas antes do Content Type test.html. Então, quando eu for gerar o cookie, for gerar uma determinada página a partir do cookie, armazene sua página numa variável e imprima depois de você fazer as suas operações com os cookies. Ok? Ou então você pode gerar isso aqui embaixo. Lógico, não tem problema. Não vai fazer diferença. Ok? Então, pontos a serem destacados. Então, essa é a sintaxe básica para lidar com cookies. Agora, uma coisa que deve ser destacada em especial sobre cookies é o more cell. Então, o que é o more cell? Toda vez que eu for lá e criar uma chave para o meu cookie, no caso aqui a chave user, ele vai criar um objeto more cell que vai armazenar essa chave e o valor dessa chave. E o que tem de especial nesse objeto more cell? Esse objeto more cell vai possuir algumas chaves bem específicas que são configurações do meu cookie. Então vamos ver que chaves são essas a partir do meu script czi7 morcel.py. Então se você for lá e executar o CGI morcel, você vai ver que vai aparecer aqui primeiro a string de cookie que eu gerei, que é diferente da string anterior, né, que no caso só tinha set cookie last visit, set cookie user Bruno, aqui tem algumas outras coisas. E a segunda coisa que vai aparecer é as configurações das minhas informações do cookie. Okay? Então vamos ver que informações são essas. Então, primeiro, como eu acesso essas configurações específicas? Eu acesso elas por meio de uma chave com outra chave. Então, no caso, eu estou querendo acessar as configurações em especial do cookie last visit. Então, quais são as configurações do cookie last visit? São as configurações expires, path, comment, domain, max age, secure e version. E tem uma outra que é HTTP only, mas que eu não vou falar dela aqui. Ok, então tenho essas chaves especiais de configuração do cookie. Como eu acesso elas? Eu tenho lá o meu objeto cookie, tenho minha chave last visit, eu quero acessar a configuração expires, eu vou lá e acesso por meio de outra chave. Então vamos entender o que é cada uma dessas configurações. Expire é o tempo de expiração do cookie em segundos, após ele ser criado. Então eu crio um cookie, vai ter um tempo determinado antes dele ser destruído, ou antes dele ser desconsiderado pelo meu servidor, e esse tempo pode ser definido na minha key expires para o meu objeto morcel. Então aqui no caso eu defini que o tempo de vida desse cookie, o tempo para expirar esse cookie deveria ser 1 mês. A segunda chave é a chave path. E a chave path, ela informa em quais caminhos do meu servidor, em quais pastas do meu domínio, esse cookie é válido. Então, no caso, eu só estou acessando os scripts da pasta CGI bin. Então, eu poderia ter configurado que o path desse cookie é CGI bin. Não configurei aqui no caso. Então, o default é que seja todo o meu domínio. Então, todo o meu domínio, esse cookie é válido para todo o meu domínio. A outra configuração que eu posso dar para o meu cookie é comment. Então, o que acontece? Como existe um certo preconceito por cookies, a hora que o meu usuário for destruir um cookie, ele pode escolher que cookie ele vai deletar. E o comment vai informar o que aquele cookie faz. Então, no caso, esse comment aqui para o last visit, ele mantém a data de último acesso do usuário. Então, o usuário vai lá, o cliente vai lá, vai poder olhar isso aí e vai pensar se ele deleta o cookie ou não.
A próxima informação que eu posso determinar para o meu cookie é o domínio, no qual esse cookie é válido. Então eu posso configurar um domínio ou qualquer outro subdomínio. Então se eu quisesse que o meu cookie só fosse válido para o meu domínio www.meusite.com.br, eu poderia configurar isso aqui. Uma coisa que eu devo destacar é que todo domínio ou subdomínio vai começar com ponto. Então .www, .google, qualquer outra coisa para o domínio que eu quiser que aquele cookie funcione. Max age é o tempo que aquele cookie vai ser descartado em segundos depois de ser criado. E esse max age, uma coisa que é importante dizer, é que ele não é suportado pela maioria dos browsers, e aqui no caso eu configurei ele como sendo um mês. Secure, por outro lado, ele não tem valor, por definição, e ele configura, se ele for configurado, ele direciona o usuário agente para usar apenas meios de segurança para contactar a origem do servidor toda vez que esse cookie for enviado de volta por este. Então o que vai acontecer? Toda vez que o meu servidor enviar o cookie para o meu usuário, vai existir uma maneira segura do meu usuário saber da onde aquele cookie veio. Isso pode ser configurado aqui. E por último, tem até a key version, que permite configurar qual a versão do cookie, as especificações do estado de manejamento do cookie. Que no caso aqui eu coloquei como 1, que é o padrão, e por isso eu já desconsiderei. Então aqui, na hora que eu vou acessar essas informações, eu estou simplesmente imprimindo elas por meio de 2 for loops, bem simples, né? Já que eu estou acessando eles meio que nesse formato de dicionários, eu estou colocando essas informações aqui e estou imprimindo aqui na tela essas configurações, que é justamente o que eu configurei foi o comment, expires e max age. Ok? Então dessa forma eu posso fazer algumas configurações específicas por cookie. E o que você vê é que na hora do set cookie, na hora que eu vou criar o meu cookie, essas configurações vão aparecer nesse formato do ponto e vírgula aqui. Certo? Então, no caso para o cookie last visit, ele tem as configurações especial do comment, expires e max age. Uma coisa que é preciso falar é que o expires, aqui na hora de eu criar o meu cookie, ele aparece no formato dessa data aqui, que é em relação ao horário GMT, que no caso eu não sei exatamente qual é, mas tem que ser colocado dessa forma. Aí vocês procuram na internet como fazer isso. Mas como vocês estão usando o Python, e o Python já faz isso pra gente automaticamente, simplesmente pode colocar o tempo que você quer em segundos e ele já vai fazer essa conversão pra gente. Então, espero que eu não tenha falado tanto assim, mas é isso que eu tinha para falar sobre cookies, pessoal. Então essa foi a aula de hoje, espero vocês na próxima aula.